Estamos de volta. Hoje nós estamos falando sobre esse livro que é um romance ditado pelo Espírito Basílio, Livre para Voltar. E estamos conversando com Roberto de Carvalho, que foi quem psicografou. A sua psicografia é já no computador, Roberto? Sim. Você já está atualizado? Sim, eu sempre escrevi no computador, porque a inspiração ela é totalmente mental, né? Então, não, porque tem médium ainda que vem aqui que escreve na mão. 400 folhas na mão. Eu não conseguiria. Nossa! Até porque a minha letra é horrível. Eu escrevo... Aí depois tem que digitar. Não, e eu escrevo, depois eu não consigo entender a minha letra, não. Não é? Então é isso. Bom, mas voltando aqui para o nosso livro, voltando para essa história, que é uma história interessante, porque fala de um personagem, fala de vários médiuns, fala do trabalho mediúnico, fala do centro espírita. E eu acho que é uma coisa também para a gente refletir, né? Porque a gente não pode fazer como abrir centros espíritas como se abre bares ou como se abre qualquer outro tipo de coisa, né? Uma lojinha na esquina. Uma lojinha na esquina. A gente precisa ter um embasamento mínimo, né, da doutrina para você poder abrir um centro espírita e não piorar ou não complicar os conflitos dos médiuns eles já têm conflitos, não vamos complicar mais, né? Sim, assim, a base para o trabalho fraterno não é a mediunidade. Sim. A pessoa pode ter uma mediunidade assim maravilhosa e tal, não sei o quê, mas se ela não tiver amor para com o próximo, então a base de tudo é o amor para com o próximo. Sim. Para encarnado, para desencarnado, para assistido e para trabalhador. Porque tem dirigente de centro espírita, às vezes, que é muito amoroso com o assistido, mas ele é meio arrogante com o trabalhador. Então, se o trabalhador der um espirro... porque o trabalhador é um ser comum como qualquer outro. Se o trabalhador bocejar na assistência espiritual... está obsediado, não sei o que, não quer nem saber se a pessoa às vezes não dormiu à noite, estava com problema e tal. Então, assim, precisamos ter muito cuidado com isso. O Ambrósio orienta nesse sentido, sabe? Nós precisamos parar um pouco de ser tão julgadores, de apontar tanto o dedo. E muitas vezes nós estamos ouvindo as queixas de uma pessoa e nós estamos, na verdade, condenando aquela pessoa, já pensando assim, o que será que ela fez para estar acontecendo isso? Isso mesmo. Que nos cursos, né, Roberto? Nos cursos é o que mais a gente fala quando começa o trabalho os exercícios mediúnicos. Isso. Gente, nós não vamos julgar o espírito. E tem um momento da história que o Basílio pergunta para o Ambrósio. O Basílio ele faz uma meia-culpa, ele fala, nossa, acho que eu também estou julgando. Porque o Basílio fala assim, Ambrósio, mas se esses médiuns são tão problemáticos, se eles têm tanto problema, por que eles continuam ali no grupo mediúnico? Por que eles continuam participando? O Ambrósio fala, porque precisa que eles estejam ali. É necessário que eles, nem que seja para eles, é necessário. Então, se o dirigente da casa espírita não está sendo orientado pela espiritualidade para afastar os médiuns, é porque é importante que eles estejam ali. Isso é caridade também. Eles podem se equilibrar ali. Eles precisam se equilibrar ali, porque fora dali não vai equilibrar. Conseguir. É no centro espírita que você vai equilibrar a sua mediunidade. Exatamente. Então, mas eles vão atrapalhar o trabalho. Não, não é assim. Os trabalhos não são feitos a toque de caixa de qualquer maneira, não. Existe todo um amparo da espiritualidade para não permitir que a coisa degringole, Então perca. É uma coisa interessante, porque é uma orientação para os centros espíritas também. Esse livro ele traz essa novidade. Eu vejo como uma novidade. Eu nunca li nada a respeito disso em outros romances. Eu acho que ele traz essa novidade, que é uma reflexão para pensar sobre o desequilíbrio do médium. Porque, como eu falei anteriormente, né? Se alguém chegar e falar que eu sou médium, eu nunca tenho desequilíbrio, eu nunca tenho problema, eu nunca tenho... Ele está mentindo. Né? Ou então ele é um espírito missionário. Ou ele não percebe. Porque todos nós temos problemas. Sim. Né? E não tem como você separar o médium do homem, o médium da mulher, da mãe... Né? Não se a gente pensar no Chico Xavier, por exemplo, quantas vezes Emmanuel repreendeu Chico assim, no sentido de trazê-lo para o equilíbrio, mesmo, né? E ele era duro. Então,
E aparentemente, você fala assim, nossa, Chico Xavier foi o maior médium do Brasil. E teve problema. E teve problemas. Teve problema. O Chico foi atacado várias vezes. O Divaldo, né? Divaldo, mesma coisa, né? E isso, quer dizer, se com eles é assim... Imagina com a gente, né? Imagina com a gente. Então, esse livro assim, é uma história muito interessante, principalmente a história do Ambrósio, que faz a gente chorar mesmo, assim, de emoção, mas o final é lindo, como todos os romances do Basílio, né? É. O Basílio fala assim, não, vamos sempre colocar um final bonito, um final feliz, porque todo mundo vai ter final feliz na sua vida. Uns agora, outros mais à frente. Cada um no seu tempo, né? Cada um no seu tempo, mas todos os finais serão felizes. Isso é que é bom. Isso é consolador, né? Consolador. Eu falo assim, se você pensar nisso, que nós seremos espíritos felizes, você vai caminhando passo a passo com mais tranquilidade, com mais confiança. Sim, né? A felicidade é a recompensa da nossa própria vida, da nossa própria existência. Nós vamos chegar lá. E vamos aprender. A gente está começando ainda, mas a gente Estamos só nas folhas ainda, lá por cima, Nós né? estamos lá em cima ainda. Uma hora chega na raiz. Uma vez, Roberto, um espírito se dando passividade, né, se comunicando, e era um espírito de mulher. E ela disse assim, que nós tínhamos que... não pisar no nosso orgulho, nós tínhamos que puxar, porque ele estava acima da nossa cabeça. Verdade. Então, você tem que dar uma puxadinha para depois você pisar no orgulho, né? Orgulho, a vaidade, os ressentimentos, tanta coisa difícil. Então, você fala assim, na hora você não gosta muito de ouvir isso, né? Mas se você for analisar bem o seu comportamento, os seus pensamentos, os seus desejos, você vê que o espírito estava muito mais certo do que a gente imaginava. Eles trazem muito ensinamento para a gente, né? Então, para quem tem ouvidos de ouvir, né? Isso, que ouça. Bom, esse livro é também da Aliança. É, da Aliança. Também da Aliança. Eu falo também porque outros programas que a gente já trouxe livros da Aliança, né? Livrarias Espíritas está à sua disposição, se não, entra no site da Aliança. Aliança.com, será? Aliança.com.br? Isso, Editora Aliança. Editoralianca.com.br. Pronto. Isso. Clube do Livro também, pode ligar lá, porque tem um preço diferenciado para Clube do Livro, né? Eles vão... Então, isso é aproveitar, tirar ensinamentos importantes para você que já está aí trabalhando no centro espírita, para você que é dirigente de um centro espírita, é sempre uma dica a mais, é sempre uma orientação a mais para melhorar o trabalho, né? Isso. Muito obrigado, Roberto. Eu que agradeço mais uma vez por estar aqui com vocês. Se você quiser nos escrever, repensar@tvmundomaior.com.br. Se quiser assistir a este ou a outros programas, você pode acessar youtube.com/tvmundomaior ou facebook.com/tvmundomaior. Nós conversamos com Roberto de Carvalho sobre o livro Livre para Voltar, ditado pelo Espírito Basílio. E nós temos um encontro na próxima semana e eu vou estar aqui esperando você. Até lá.